Meus queridos irmãos, eu tenho o prazer de cumprimentá-los nesta oportunidade com a paz do Senhor. A Ele a glória e o louvor para sempre. Quero de antemão manifestar a minha alegria por estar aqui e também por desfrutar desta oportunidade riquíssima de lhes transmitir a palavra de Deus. Quero mencionar em agradecimento o nome do irmão Joel, que mais uma vez nos oportuniza esse momento. Quero também louvar a Deus pela vida dos meus amigos. Como eu disse para ele, os meninos estão violentos. É um prazer ouvi-los. É um prazer estar com vocês, fazendo algo para Deus e para a sua glória. Certamente durante esses dias Deus tem falado profundamente, poderosamente. Espero que hoje também Ele possa arder os nossos corações com uma palavra. Para tanto, abram as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, capítulo de número 17, versículo de número 13, até o versículo de número 24. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 13, até o versículo de número 24. Eu espero você encontrar, afinal de contas nós estamos em uma conferência. É interessante que você acompanhe comigo esta leitura bíblica. Os que encontraram, gentilmente, pode dizer amém? Amém. Leamos a palavra, ela diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus queridos, a noite de hoje, pelo que o Joel me disse, nós temos para ela o subtema da oração. E eu tenho o prazer de, com base nestes versículos que compõem o capítulo de número 17, do primeiro livro dos Reis de Israel, iniciar um diálogo com todos a respeito da oração. E começaremos compreendendo o tema
da nossa conversa, que é a oração de Sarepta, as lições da oração de Elias. Eu sei que todos estão me ouvindo muito bem, mas só quem está me ouvindo muito bem, diga amém. Amém. A oração de Sarepta, as lições da oração de Elias. Eu sei que você sabe, eu sei que você conhece quem é Elias. Certamente você também sabe que, talvez pela ausência de informações a respeito da sua origem familiar, por assim dizer, os leitores das narrativas que apresentam a biografia de Elias sentem-se à vontade para intitulá-lo disso ou daquilo. Talvez o título, o nome mais conhecido de Elias entre nós, pentecostais, é o profeta do fogo. E a nominação, o título, não está errado, não é equívoco em dizer de Elias que ele é o profeta inflamado, o profeta do fogo, porque, de fato, a vida e o ministério de Elias foram marcados pela presença da manifestação do fogo. Não é preciso uma leitura profunda, um estudo profundamente, eu diria exegético, para nós percebermos a razão deste título. É bom lembrar que o fogo aparece na vida de Elias lá no Monte Carmelo. É bom lembrar também que depois do Monte Carmelo, Elias, ao que dizem e ao que se tem de informação bíblica, entra em uma profunda depressão. Ele corta relacionamentos, ele cai em um sono profundo, ele não quer se alimentar e ele entra em uma caverna. No cenário da caverna, Elias vê como manifestação precursora, aquela que prepara para a que vem, o fogo. Depois disso, Elias sobe no monte, soldados revoltados, querendo levá-lo para diante do rei, são tostados, queimados. Inexplicavelmente, um fogo do céu, quando tentaram levar Elias até a presença do rei, os queimou. E por fim, Elias foi tomado para o céu, neste cenário de fogo inflamado. Portanto, chamá-lo assim, pela ausência que temos das informações de onde ele vem, quem ele é, faz sentido, é correto. Mas igualmente correto é nominá-lo como o profeta da oração. Talvez Elias seja o profeta que durante a sua trajetória é apresentado com um relacionamento mais íntimo e revelador com a oração. As orações de Elias dizem muito de quem ele é. As orações de Elias apresentam para um cenário que não sabe quem ele é, não sabe a família de Elias. E para começarmos a olhar Elias e o seu relacionamento com a oração, é interessante pensar que, pela ausência das informações a respeito dele, a oração dele diz muito sobre ele mesmo. A oração de Elias parece suprir a ausência das informações. O escritor monárquico, o escritor dos reis, tem a preocupação de, correspondendo a um contexto judaico que quer saber quem é quem, dizer dos personagens de quem eles são filhos. Mas Elias é algo surpreendente, sui generis,
inesperado, inédito na narrativa. O escritor fala dele e não diz quem é o pai, quem é a mãe. Só diz-lhe a respeito do lugar, e ainda o lugar é incerto. Mas a oração parece suprir essa necessidade de informações. O conteúdo da oração de Elias fala da sua fé, fala quem ele é. E a verdade, senhoras e senhores, transformados, parece se perpetuar. Até hoje nós sabemos muito a respeito das pessoas, quando nós pensamos na relação que elas têm ou não com a oração. A oração diz muito sobre alguém, e a ausência da oração também diz muito sobre alguém. Quem ora tem muito para compartilhar. Quem ora, nós costumamos traçar uma linha de observação e saber mais ou menos quem ele é na igreja. Mas quem não ora, nós não sabemos muito bem. Quem não ora não inspira confiança. Quem ora não inspira conhecimento. Essa experiência de Elias com a oração diz que se não se sabe muita coisa a respeito de alguém, a presença ou a ausência da oração dirá. Além disso, Elias desenvolve a sua carreira, por assim dizer, profética, e ela é reconhecida pela solidão. Ninguém auxilia Elias no momento mais crítico do seu ministério. Afinal de contas, Elias reclama na caverna dizendo: eu fiquei só, eu fiz isso só, eu não aguento mais. Mas a oração se apresenta nesse cenário solitário de Elias como um meio de consolo e relacionamento. Era na oração que Elias se encontrava com aquele que estava com ele, apesar das pessoas não estarem. Se Elias é solitário, ninguém quer comprar a briga e ele comprou a briga solitariamente. Se Elias sente o peso de um grande empreendimento começado solitariamente, a oração no ministério de Elias é a maior prova de que existem propósitos que nós começaremos e terminaremos só. Mas, no meio do desenrolar do propósito, a oração apresentará quem estará conosco todos os dias. A oração no ministério, a oração na vida de Elias diz muito sobre ele. A oração na vida de Elias é um consolo no meio da solidão do seu ministério. Continuando o entendimento e o relacionamento de Elias com a oração, é bom pensar na oração e na relação que ela tem com Elias a respeito do tempo. Elias começou e terminou o seu ministério na oração. Às vezes nós começamos, não é? Às vezes nós iniciamos, Joel, empolgadamente. Agora sim, diante deste desafio, diante da certeza da vocação, diante da certeza da promessa, diante da certeza de que eu vou ser alguma coisa para Deus, porque Deus falou comigo pela palavra, Deus usou o profeta, eu vou orar. Ora bem o primeiro dia, ora bem o segundo, o terceiro mais ou menos, o quarto bem fraquinho, e até terminar a semana nós não conseguimos
permanecer por muitas vezes com a mesma intensidade do início. A relação que Elias tem com a oração apresenta-nos a necessidade de que não importa o tempo, que o propósito vai durar, ore. Não importa o tempo, que a obra que Deus disse que vai fazer na sua vida vai durar, ore. Não importa o tempo do desígnio divino, ore. Se ele terminar no fim da sua vida, pois ore até o fim da sua vida. Elias é alguém que começa com a oração. Elias é alguém que termina com a oração. Depois do aspecto do tempo, eu penso que seja interessante nós pensarmos nessa relação de Elias com a oração, no aspecto do lugar. Elias não ora apenas em um lugar. Porque existem pessoas que oram apenas em um lugar. Você conhece alguém que ora só em um lugar? Só aqui? Só no templo? Eu conheço, talvez você conheça. Eu acho que aqui não tem. Quem pode dar glória? Mas existem pessoas que oram apenas em um lugar. Elias, quando pensamos na relação que ele tem com a oração e o aspecto do lugar, é alguém que apresenta a seguinte realidade: não importa o lugar, ore. Elias ora em Sarepta, Elias ora no Carmelo, Elias ora no deserto, Elias ora em Horebe. Em Sarepta ele se deita em cima do rapaz, ora. No Carmelo, diante de 800 profetas ensandecidos, ensanguentados, ele ora e o fogo desce. No deserto, o herói do Carmelo ora, mas ora dizendo: me mata, não consigo mais. Na caverna do Horebe, o herói está dizendo: cansei, eu estou só. Não importa o lugar para onde o propósito de Deus vai conduzir a tua vida, ore. Eu sei que é chato, mas eu vou pedir para você, olhe para alguém que está do seu lado e diga: não importa o lugar para onde o propósito de Deus vai te levar, ore. Aleluia. Se o lugar para onde o propósito de Deus vai te levar apresentar um desafio fatal como em Sarepta, ore. Se o lugar para onde o propósito de Deus vai te levar apresentar um desafio gigantesco, ore. Se o lugar para onde Deus vai te levar, você chegar cansado e tudo que você quer desistir, ore. Se o lugar para onde Deus te conduzir seja o deserto, ore. Elias é alguém que, na sua relação com a oração, tem algo profundo a nos ensinar. Não importa o tempo, ore. Não importa o lugar para onde Deus vai conduzir você, ore. O terceiro aspecto da relação de Elias com a oração é o que eu chamo de aspecto bíblico. Porque é interessante orar em todo tempo, é interessante orar em todo lugar, mas escutem-me, é interessante orar corretamente. Bom, Wellington, o senhor está me dizendo que existem orações erradas? Sim, senhor. Então, o senhor está me dizendo que existem orações que não estão corretas? Isso mesmo.
E a oração errada tem grandes possibilidades de Deus não ouvir, de Deus não responder. E a oração equivocada tem muita probabilidade de Deus não respondê-la. Elias é alguém que diz o seguinte para quem deseja orar: ore, mas ore corretamente. E este exemplo da correção da oração de Elias é do Monte Carmelo. As palavras de Elias naquela oração são mais ou menos as seguintes: Senhor Deus. A teologia de Elias estava correta. Elias não entende que Baal é Deus, que Azera é Deus. Na oração, ele apresenta a correção do entendimento de que Deus é o Senhor. Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que domina, o Deus que tem aliança, o Deus que cumpre a palavra. Não bastasse isso, a correção da oração de Elias continua a ser apresentada quando ele diz: eu sou o teu servo. A visão que Elias tem dele mesmo é correta. A visão que Elias tem dele mesmo está em conformidade com as sagradas escrituras. Elias não é maior do que ninguém, Elias é servo. E existem entre nós, por incrível que pareça, alguns competidores da oração. Alguns que colocam o seu crédito da oração debaixo do braço e dizem: eu me respeito, eu sou um homem de oração. Pera lá, está falando mal de mim? Cuidado, você pode morrer. Eu sou uma mulher de oração. Epa, disseram: vou colocar no meu joelho. Vai pagar. Deus vai fazer alguma coisa. Não, senhores, está errado. Elias é o exemplo que diz: eu sou o teu servo. A antropologia de Elias está correta. Por fim, Elias, na correção da sua oração, apresenta um fato de que biblicamente a oração dele está correta. Ele diz: eu fiz isso tudo conforme a tua palavra. Em outras palavras, ore sabendo quem Deus é, ore sabendo quem você é, e ore conforme a palavra de Deus. Se no entendimento de alguns desses três aspectos, a oração não vai dar certo, a oração estará errada. Mas se você orar sabendo quem Deus é, e se você orar sabendo quem você é, e se você orar sabendo a conformidade com a palavra, muito provavelmente Deus vai responder com fogo. Aleluia! Não bastasse isso, senhoras e senhores, Elias, e na sua relação com a oração, apresenta um aspecto que eu chamo de posicional. Elias, no seu exemplo de oração, vai nos ensinar, por assim dizer, o seguinte: não importa como, ore. Elias orou deitado, em cima do defunto. Pastor Daniel, é um prazer lhe rever. Elias orou deitado em cima do morto. O mesmo Elias que ora deitado em cima do morto é o Elias que ora perto do altar, com 800 homens ensandecidos e, como eu já disse, ensanguentados, cansado. Imagina Elias suado, porque ele mesmo colocou o bezerro em cima do altar, partiu no meio, arrumou a lenha e cavou a vala. Se fosse eu, dizer: está tudo bem aí, quando eu recuperar minhas forças eu volto para orar. Que não é assim não. Colocar um bezerro em cima do altar, cortar o bezerro, cavar uma vala
para depois orar. Mas Elias orou. O Elias que ora deitado em cima de um defunto, é o Elias que ora cansado perto do altar. É o Elias que no deserto, sentado, vai orar pedindo a morte. Sabe de uma coisa? Não importa como, ore. Eu sei que às vezes a luta vai ser tão grande que a gente vai começar de joelho e vai terminar jogado no chão, mas não deixa de orar não. Ore. Levante a sua mão, por gentileza, por alguns segundos. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Receba a graça de Deus para continuar orando. Receba a graça de Deus para começar a orar. Não importa o lugar para onde o propósito vai te levar, ore, receba a graça de Deus para orar, para onde Deus te mandar. Receba a graça de Deus para continuar orando, aleluia, corretamente. Receba a graça de Deus para continuar orando, não importa como. Se começar de joelho, cansar, deitar, ore, mas ore, ore, não deixe de orar, ore, ore. Elias vai se mostrando para os seus leitores como um exemplo de oração. Ora, não importa o tempo, ora, não importa o lugar, ora corretamente e ora de qualquer jeito, em se tratando de postura, mas ora. Mas é no cenário de Sarepta que Elias nos apresenta algumas lições que humildemente eu quero considerar. Mas antes de compreendermos essas lições da oração de Sarepta, é bom entender o cenário de Sarepta. E o primeiro aspecto do cenário de Sarepta é que ele é um cenário de vozes. É isso mesmo. O cenário de Sarepta é marcado por vozes. Se não, vejamos, Elias vai para Sarepta porque ouviu a voz de Deus. Quando Elias chega em Sarepta, ele ouve a voz da mulher, dizendo: não tem nada, tem aqui um resto de cavaco e um pouco de farinha que eu vou fazer para comer com meu filho e morrer. Isso é a voz da mulher. E em terceiro lugar tem a voz do profeta dizendo: vai, faz, mas primeiro para mim. Porque a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija também não vai se acabar. E por fim, tem a voz de Deus pela vida do profeta Elias. O cenário de Sarepta é um cenário marcado por vozes, não é um cenário silencioso. Elias ouve a voz de Deus. A mulher tem a voz da crise. Elias desafia a mulher dizendo: faz para mim. E Deus fala para a mulher dizendo: vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha. Segundo lugar, a respeito do cenário de Sarepta, é que Sarepta é um cenário de permanência. Isso mesmo, permanência. Porque a provisão do Querite durou alguns dias. Versículo de número 7 do capítulo 17. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro do Querite se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Se Querite é um lugar de curta duração da provisão, Sarepta é um lugar de permanência, de provisão. No versículo 15 está escrito que a mulher comeu, ela, a sua casa e Elias, por muitos dias.
E o capítulo de número 18 começa dizendo: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Elias estava onde? Em Sarepta, na casa que não faltava azeite e na casa que não faltava farinha. Se o Querite tem a provisão curta, Sarepta tem a provisão permanente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se a fonte secou, calma. Se o Querite secou, não desespera. Deus tem direção para a sua vida. Deus vai te apresentar algo que permanece. Deus vai te apresentar algo que dura. Deus vai te apresentar algo permanente. Mas Ele não vai te desamparar. Calma, calma. Em 3º lugar, o cenário de Sarepta, esse cenário que agora se mostra como um paraíso no meio da seca. Toda a terra está com fome, toda a terra está sem chuva, toda a terra está árida, todos os homens preocupam-se em achar uma comida, mas em Sarepta tem algo diferente acontecendo. A terra está totalmente seca, mas na casa da viúva, onde o profeta que ora está, existe uma coisa diferente acontecendo. Existe um paraíso na terra, existe uma fonte de provisão onde alguém que ora está. Está entendendo a profundidade da seriedade da oração? Aleluia! Tudo pode estar se acabando em torno, mas no lugar onde habita alguém que ora, Deus pode abrir uma fonte de provisão. O que aconteceu em Sarepta? Fonte permanente, provisão permanente, mas estava tudo muito bom, como dizem, para ser verdade, a alegria de pobre dura pouco. Aconteceu alguma coisa em Sarepta. E o que aconteceu foi fatal. O filho da dona da casa, o filho da mulher, que sabe o que é farinha multiplicada e azeite multiplicado, morreu. E a morte do menino é perturbadora, porque primeiro, perturba o relacionamento dela com o profeta. Se o relacionamento dela com Elias era amigável até ali, afinal de contas, foi por meio de Elias que Deus abriu uma fonte permanente de provisão na casa dela. Quando o filho morre, ela disse: que tenho eu contigo? O que tem a ver eu com você? O original apresenta o fato de que ela diz: por que você se intrometeu aqui? A ideia de que ela está dizendo o seguinte: por que você se intrometeu em casa? Eu não te chamei para cá. A morte do menino perturba a relação dela com Elias. Em segundo lugar, a morte do menino perturba o propósito de Elias na casa dela. Porque agora ela olha para Elias não como um profeta que trouxe a provisão, mas como um profeta que trouxe a morte. Ela disse assim: vieste aqui trazer à memória o pecado e matar o meu filho. E em terceiro lugar, a morte do menino perturba o profeta. Ele vai orar e diz: Senhor, até esta mulher viúva afligiste matando-lhe o filho. O cenário da provisão permanente dá lugar ao cenário fatal e perturbador. Mas escutem o que eu vou dizer para vocês essa noite. Sarepta é o lugar das vozes. Sarepta é o lugar da provisão permanente. Sarepta é o lugar fatal. Mas escutem isso. Sarepta é um lugar de princípios. No meio da provisão, no meio das vozes,
e em meio à perda, haviam princípios em Sarepta. E um princípio que existe em Sarepta é o princípio da obediência. Se não vejamos, Elias vai para Sarepta em obediência à voz de Deus. Veio a minha palavra, vai para Sarepta. E Elias foi para Sarepta, obedeceu. Elias ouve a voz de Deus e obedece. Em segundo lugar, a mulher ouve a voz de Elias e faz o quê? Obedece. O escritor diz que ela fez conforme a palavra do profeta. Existe um princípio em Sarepta. Sarepta é o lugar da permanência, glória a Deus, da provisão, glória a Deus. É o lugar das vozes, é o lugar da fonte permanente que Deus abre no meio da seca. Sim, Senhor. Mas é o lugar do princípio da obediência. E no final da história você verá que o princípio da obediência fará todo o sentido na oração de Elias. É nesse cenário perturbador que Elias ora. E é na oração de Elias, no cenário perturbador, que nós encontramos algumas lições. E a primeira lição de Elias, na oração de Sarepta, é a seguinte: não deixe grandes desafios nas mãos de quem não sabe o que é oração. Eu vou dizer novamente: não deixe grandes desafios na mão de quem não sabe o que é oração. Elias sabia o que era oração. Nós encontramos Elias orando. Mas a mulher de Sarepta não sabe. Ela está com o filho morto no braço. Elias, pastor Daniel, tem algumas coisas a dizer para Deus que ele não pode dizer na frente da mulher. O que é que Elias faz? Me dá aqui. Dá cá o morto. Elias pegou o menino no regaço. Porque grandes desafios não podem ficar na mão de quem não sabe o que é oração. O que é que Elias faz? Subir para o meu quarto, eu vou fechar a porta. Lá eu posso conversar. Lá eu vou jogar o desafio no lugar da oração e alguma coisa vai acontecer. Escute o que eu estou dizendo para você. Não conte grandes desafios para quem não sabe o que é oração. Não compartilhe algumas dores que você tem na alma para quem não sabe o que é oração. Não coloque na mão de algumas pessoas desafios extraordinários, se você sabe que ela não sabe o que é oração. Pegue o desafio, pegue o trauma, pegue a dor, entra no quarto, fecha a porta e joga tudo naquele lugar onde você começa a orar. Aleluia. Existem coisas que você diz para Deus que se você disser para algumas pessoas que não sabem o que é oração, elas vão se assustar, elas vão falar mal de você, elas vão criticar você. Por isso, silencie, pegue o seu desafio e vá para a oração. Vá para a oração, aleluia. Deus vai dar graça a você. Mas não deixe grandes desafios na mão de quem não sabe o que é oração. Esse é o primeiro, entre aspas, ensinamento, primeira lição da oração de Elias. Não deixe grandes desafios nas mãos de quem não sabe o que é oração. Suba para o lugar da oração e Deus vai fazer alguma coisa a respeito da sua dor. Levante a sua mão e eu quero liberar esta palavra sobre você. Talvez você tenha deixado algumas dores, alguns problemas e alguns desafios na mão de algumas pessoas que não sabem o que é oração.
Eu libero uma palavra sobre você no nome bendito de Jesus. O Senhor vai te dar graça para encarar a tua dor, encarar o teu desafio, encarar o teu problema, encarar o teu trauma lá no quarto, fechado, na oração. Irmão Hélio, o Senhor está me dizendo que eu preciso ser egoísta? Não, não estou dizendo isso. Não, Senhor, eu só estou dizendo que você precisa se cercar de pessoas que oram. Se eles não forem encontrados, ore você mesmo no seu quarto só, que Deus vai ouvir você. Segunda lição da oração de Elias em Sarepta não tenha medo de ser sincero. Diga o que você sente na oração. Elias sobe e a oração de Elias é: Senhor, até esta viúva afligiste, matando-lhe o filho. No coração de Elias, quem havia matado a criança era Deus. Se ele fala isso na frente da mulher, a mulher não iria entender. Se ele fala isso para outras pessoas, as outras pessoas ficariam enfurecidas, desorientadas. Mas Elias sobe para o quarto, fecha a porta e, a sós com Deus e com um desafio, apresenta o que ele sente. Se as pessoas são incapazes de compreender o que eu sinto na oração, Deus ouve. Se as pessoas, algumas delas, são incapazes de entender os meus questionamentos, na oração eu posso abrir a minha alma, rasgar o meu coração. O Deus dos céus, conhecedor da minha alma e conhecedor profundo dos meus questionamentos, conhecerá, aleluia, a minha dor, sem desprezá-la. Senhoras e senhores, Elias está se mostrando na oração de Sarepta como um modelo de oração. Não deixe nas mãos de quem não ora desafios. Não tenha medo de ser sincero na oração. Elias disse para Deus: foi o Senhor que matou, foi o Senhor que afligiu, mas na oração. Em terceiro lugar, a terceira lição de Elias na oração é essa: não importa como, ore do jeito que der, mas ore. Elias poderia ter orado de joelho, porque colocou o defunto na cama, poderia ter orado de joelho do lado dele, mas não. Elias poderia ter colocado o defunto e orado em pé, impondo as mãos sobre ele. Sim, talvez seria essa a posição que eu e você oraríamos. Mas Elias, inexplicavelmente, se joga em cima do defunto e ora. Não importa como, não importa como, ore do jeito que der. Não importa como, ore do jeito que você puder orar. Como eu disse no início, algumas circunstâncias serão tão desafiadoras que nós começaremos de joelho, terminaremos jogados pelo chão. Mas não deixe de orar, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Se alguém criticar como você ora, não importa, continue orando, continue orando. Elias é um homem que apresenta para os seus leitores a seguinte lição: ore sentado, ore dentro de uma caverna, ore no monte, ore deitado, mas ore, ore, ore. Só você sabe o tamanho da sua dor. Mas não deixe de orar. A terceira, ou melhor, a quarta e a última lição da oração de Elias é a seguinte: Deus honra princípios na oração. Para nós entendermos esse quarto princípio, eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Eu espero que você saia daqui esta noite motivado para a oração.
Talvez a oração seja um dos maiores desafios que nós temos. Nós nos ocupamos com tantas coisas, e a oração é feita, e quando é feita é com o que sobra. Mas nessa noite, eu desejo profundamente que Deus nos desperte para orar. Nos desperte para a oração. A oração que te joga na presença, que te leva para a presença. A oração que te conduz para os braços do Pai. A oração que nem sempre vai ser construída sobre a necessidade prática, mas vai ser construída pela profunda necessidade da alma. Que você saia dessa noite cheio de vontade pelo Espírito de orar. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu. Nessa noite o desejo do meu coração é que o Espírito de Deus trabalhe tão profundamente nos nossos corações, que oremos mais um pouco, que continuemos orando mais um pouco, até que os céus se abram. E quando os céus se abram, o sopro de Deus poderá dar vida para... Continuemos orando, ainda que desgastados, cansados. Eles estavam só o pó depois de construir, reparar. Mas oremos, mesmo cansados, até que os céus se abram e Deus nos responda com fogo. Receba a graça de Deus para orar mais um pouco essa noite. Receba a graça de Deus para continuar orando. Receba a graça de Deus, aleluia, para orar, não importa o lugar para onde o propósito vai te levar, Sarepta, Carmelo, Horebe, Sidom, não importa. Se eu vou para ali ou para acolá, mas para onde eu for, lugar para onde eu for, saberá que eu oro. Escutem-me. Quarta lição da oração de Elias em Sarepta, que Deus honra princípios na oração. Eu disse para você que Sarepta é um lugar de princípios. Um princípio considerável de Sarepta é o princípio da obediência. Deus ouviu, ou melhor, Elias ouviu a voz de Deus e obedeceu. A mulher ouviu a voz de Elias e obedeceu. E no versículo de número 22 está escrito: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Quem ouve a voz de Deus, em algum momento Deus vai ouvir-lhe a voz. Quem ouve a voz de Deus, em algum momento os céus irão se abrir para que a sua voz seja ouvida. Não abra mão de obedecer. Em algum momento Deus vai honrar o princípio da obediência na oração. Aleluia. Não abra mão de obedecer a orientação de Deus. Não abra mão de obedecer a palavra de Deus. Porque no dia da dor, no dia fatal, aleluia, os céus poderão se abrir, e aquele que ouviu a voz de Deus será ouvido por Deus. Eu lembro de Ezequias. O profeta Isaías disse: prepara o sucessor, organiza a herança, que você vai morrer. Sai o profeta, Ezequias coloca a cara na parede e diz: Senhor, lembra que o meu coração te obedeceu em todos os caminhos. Os céus se abriram. Deus fala com o profeta e diz: volta. Eu ouvi.
Deus honra princípios na oração. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Ele mexeu, sinta a presença que toma todo esse lugar. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Receba um cuidado. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder Levante a sua mão se você quer a tua presença. Levante a sua mão se você quer a presença. Tua presença. Boca se tua você quer a presença. Ore tua mais presença. um pouco se você quer a Cante, não se detenha. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Aleluia. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu. Deus Sabe. é capaz de fazer. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Cante, tua cante, presença cante, é cante. o que eu mais Proclame, quero. reconheça. Tua presença Receba. é o meu remédio. Aleluia. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu Perca dinheiro, eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Segure na mão de alguém que está do seu lado, dando glória a quem pode dar glória. Segure na mão de alguém que está do seu lado, dando aleluia a quem pode dar aleluia. Eu sei que Deus pode levantar 2, 3, 4, 10 homens, mulheres de oração aqui. Aleluia. Deus toca na tua alma. Deus toca na tua alma. Deus toca na tua alma. Deus toca no lugar que ninguém conhece. Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença. Ore mais um pouco, tua mais ore. presença. Ore no deserto, mais ore. Ore na caverna, mais ore. Ore no mundo. Ore no vale, mais ore. Ore, ore, ore. Jesus, tua presença
mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu perca dinheiro. Só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo Aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro, eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Nós te damos glória, nós te louvamos e celebramos a tua presença que se manifesta entre nós aqui. Eu quero te pedir, inflama essa alma com fogo, toca nesse coração com fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos conduza para a oração. Ó Deus, que os teus braços de amor e de misericórdia nos levem para a oração. E mesmo fracos como somos, oh, mesmo questionadores, mesmo cheios de perguntas sem respostas, ah, Deus, mesmo que o maior de todos os desafios esteja no lugar que ninguém conhece, no nosso quarto, oh, nos conduza para a oração, ó Deus, e rasga os céus, soprando vida no lugar onde a morte reina, onde a dor impera, onde a perturbação se instalou. Deus, no mesmo lugar onde o Senhor já fez tantas coisas, faz, no nome de Jesus. Levanta 2 ou 3 essa noite, com o coração inflamado por oração. Eu quero ser um deles. Eu quero que o Senhor levante uma moça, um senhor, uma senhora, um adolescente para orar, até que os céus se rasguem sobre nós. Até que eu morto o Senhor dê vida, até que o Senhor renove, até que o Senhor provê. Em nome de Jesus. Olhe para alguém que está do seu lado, dê um abraço nele e diga: sejamos amigos da oração. Sejamos amigos da oração, no nome de Jesus. A presença de Deus está aqui conosco. Sente no seu lugar dando glória, se você pode dar glória, dando aleluia. Calabadarrácia, glória, glória. Elias nos ensina tanto sobre a oração. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode